Olá, beleza? Cafu. Primeira convocação em 90 e vai se aposentar da seleção em 2016. Duas Copas Américas, duas Copas das Confederações, 3 finais de Copa do Mundo seguidas, 2 Copas do Mundo, tetra e penta. Mas aí, é o melhor lateral da seleção brasileira? É o que nós vamos ver agora. Cafu começa a brilhar no São Paulo. No São Paulo, ele é um dos atletas que mais dá trabalho para Tele Santana. Ele era deficiente no principal fundamento como lateral, que é cruzar uma bola. No São Paulo, ele brilha no São Paulo, faz parte daquele time brilhante. Jogando ao lado de Palhinha, Miller, Raí e outros craques, o nível técnico de qualquer jogador tende a subir. Ele é uma das estrelas, ou principal estrela talvez, da final contra o Palmeiras em 92. Apesar dos 3 gols do Raí, ele fez um golaço assim de meio pulo, perna esquerda, deu o passe para o gol e sofreu um pênalti. O nome da final foi Cafu, mas Raí fez 3 gols, né? Ele divide ali com Raí o protagonismo da final em 92 contra o Palmeiras. Estamos falando de São Paulo, que disputou a primeira final no domingo, ganhou o Mundial quarta-feira e a segunda final no outro domingo e foi campeão. Esse era o São Paulo de 92. Ele também acerta um belo cruzamento na final contra o Milan, em 93, onde André Luiz, da esquerda, faz a inversão e ele de primeira, para quem não sabia cruzar, né? Cruza e Palhinha arremata, 1-0 São Paulo. Com o tempo, Cafu ele recebe um grande reforço, Vitor. Vitor era um lateral muito bom. Tele Santana começou a ficar dividido entre Cafu e Vitor. Na verdade, Vitor ganha a posição de Cafu. Como lateral direito, Vitor era bem melhor do que Cafu. Cafu começou a ser o coringa de Tele. Ora como lateral esquerda, como ele era um cara versátil. E ora ele era um ponta direita ali juntamente com o Vitor. E foi assim que o São Paulo jogou em 93, tirando o Flamengo das quartas da Libertadores, ganhando do Flamengo na final da Supercopa. Cafu como ponta de lança, antigamente chamava. Não tinha como, Cafu vai para a seleção brasileira. Mas antes da seleção de 94, ó, um brinde aqui, ó. A seleção brasileira, desde 88, 89 em diante, o lateral direito tinha posição, tinha dono, camisa número 2, era Jorginho. A meu ver, muito mais técnico e habilidoso e completo como lateral do que Cafu. Assim como o Leonardo era contra branco, mas eu vou falar em outro vídeo. Jorginho era soberano na lateral direita. E na Copa eliminatórias, na Copa do Mundo, ele era soberano, titular absoluto. Cafu era novo, mas o Jorginho era Jorginho. Você lembra do gol do Romário contra a Suécia na semifinal de 94? 2 grandes zagueiros suecos, Romário pequeno no meio, Jorginho consegue cruzar a bola na cabeça de Romário. Eu arrisco que Cafu não faria isso, não. Já adianto para você que o grande calcanhar de Aquiles de Cafu era justamente o fundamento que era mais exigente, era mais exigido de um lateral, que era o cruzamento. E era justamente o cruzamento que Cafu era o ponto fraco. Mas o destino nem sempre obedece a alguns critérios. Quis o destino que na final contra a Itália, 94, Jorginho se machucou no meio do jogo, durante o jogo, e Cafu entra. No momento, todo mundo ficou apreensivo. Como é que Cafu se comportaria numa final?
Ele que não era titular, ele era reserva. Ele que não tinha entrado nenhuma vez, substituindo o Jorginho. Jorginho não dividia a posição com ele. Jorginho reinava pelo lateral direito. E Cafu fez o básico ali. E o Brasil sagrou-se tetracampeão. E ele termina a Copa do Mundo sendo, entre aspas, titular, né? Com a camisa jogando. Para a grandeza de Jorginho, não merecia ter esse fim, mas, entretanto, Cafu teve sua primeira final jogada. Acontece que de 94 em diante, Cafu é o nosso lateral direito. Vamos para 98, joga todos os jogos, titular absoluto, e vai para mais uma final. E o Brasil teve aquela infelicidade de perder o título para a França por 3-0. Mas o que eu vou dizer para você é que Cafu nunca foi tão absoluto, teoricamente. Ele era muito contestado enquanto lateral direito. Ele se destacava no desempenho físico. Era um cara que tinha um fôlego impressionante, mas tecnicamente deixava muito a desejar. Em especial no seu fundamento, que deveria ser o seu principal, que era lançar, cruzar a bola na área, fazer jogada de linha de fundo. Totalmente ruim, deficiente. Para você que duvida disso, pesquise. Eu não vou datar bem certamente aqui qual foi o ano, mas eu acho que de 95 em diante tinha um lateral no São Paulo chamado Zé Carlos. Jogava muito Zé Carlos no São Paulo. E ele foi para a seleção, convocado para a seleção com a esperança de resolver o problema pela ala direita, que era do Cafu, para ter uma ideia. Mas aquela coisa, a camisa da amarelinha é pesada, né? No clube, Zé Carlos voava, mas na seleção brasileira, Cafu tinha medalha. Vai para a temporada da Copa de 2002. Cafu foi premiado, jogando com craques como Rivaldo, Ronaldo, os dois Ronaldos, Roberto Carlos. Não tem como teu nível técnico não aparecer, né, Cafu? Que não aparecia, mas fazia parte. Compunha o jogo, marcava muito bem, corria muito, mas não cruzava. Cruzava muito ruim. Você lembra do gol de Romário contra o Uruguai em 93? Pelas eliminatórias, que Bebeto faz aquele cruzamento? É esse tipo de lance que deveria ser natural, que se esperava do Cafu, pela grandeza que se falam dele. Esqueci de mencionar, em 95 em diante, 96, 95 e 96, Cafu jogou pelo Palmeiras, na grande, poderosa Parmalat, que era só craque. Em 2002, o Brasil é campeão, Cafu, capitão do Penta, levanta a taça, ficando para a história aí. Em 2006, ele também não era lá essas coisas todas, como eu digo, nunca foi. Mas ele tinha medalha, né? Já mais velho, muita gente teve a esperança com um lateral direito chamado Michael, mas o Cafu se firmou, era um homem de confiança. Lembre-se, 94, quem era o técnico? Parreira, 2006 também. E Parreira não gostava muito de novidades. Jogou no Milan. Eu acho que o Milan também, na fase de Cafu, também era um grande Milan. Então é um jogador que foi premiado pelo destino em ter grandes companheiros. E você que joga bola, você sabe como é bom. Cafu é o grande exemplo de que muitas vezes você tem muitas qualidades, mas nunca está no lugar certo. O que adianta você ter muitas habilidades e não ter companheiros bons, e não estar com elencos bons, e não estar no elenco certo, e não ter títulos? Está aí para a história aí como um dos maiores laterais. Mas que fique bem claro, não sabia cruzar uma bola. Mas ele teve bons cruzamentos, bons lances. Sim, teve. Mas eu digo, pela qualidade que falam dele, e pelo tempo de seleção, cara, foi longevo. 1990 até 2016. É claro que em um momento desse ele ia fazer bons lançamentos, mas eu digo, não era com qualidade
e com a recorrência que se esperava de um lateral. Alguns críticos apontam Leandro como melhor do que ele e Carlos Alberto Torres. Eu não os vi, mas eu devo acreditar que Leandro pelo menos foi melhor. Mas eu não os vi, não posso fazer essa afirmação agora, mas eu vou falar para você. Jorginho foi muito mais craque e habilidoso. Daniel Alves, muito mais craque e habilidoso do que Cafu. E nem sempre está para a história é que você seja o melhor na sua posição. São uma série de fatores. É isso. Grande Cafu. Um abraço.